Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade então aqui à resolução de exercícios de Física 1, Física do Movimento, né? E a gente vai então com mais um exercício do Hardy. E esse exercício, pessoal, ele fala o seguinte: um trem que viaja a uma velocidade constante de 60 km por hora se move na direção leste, ou seja, para a direita, né? Por 40 minutos. Depois, em uma direção que faz um ângulo de 50 graus a leste com a direção norte, por 20 minutos, e finalmente na direção oeste, por mais 50 minutos. Tá? Todo mundo sabe, pessoal, que a nossa velocidade média, que é uma das perguntas, né? Ela é igual à variação de posição, o ΔR, dividido pelo ΔT, pela quantidade de tempo. E a gente, então, vai agora atrás de dados, né, para que a gente consiga desenvolver essa velocidade média. Justamente, pessoal, porque ele está pedindo para nós qual que é o módulo dessa velocidade, tá? E qual que é o ângulo que essa velocidade tem durante a viagem, da viagem total, certo? Então, pessoal, vamos pegar a nossa régua aqui, ok? Vou preparar a minha calculadora aqui também, né? Então, pessoal, só para ficar mais claro para todo mundo, eu vou utilizar aqui e a gente vai atrás do nosso ΔR. O ΔR seria a soma de todos os deslocamentos, tá? Deslocamento 1, deslocamento 2, deslocamento 3. Eu vou usar a régua e vou usar essa escala aqui, ó. Basicamente 2 quadradinhos para me trazer um 5 minutos, tá? Deixa eu ver qual que seria a melhor escala para bater os dois aqui. Vamos ver se eu consigo algo que fique legal aqui. Aqui está quase, ó. Então, 2 quadradinhos. E a gente vai começar a ver os deslocamentos. Vamos por parte, vamos fazer um por um e a gente vai ver o que chega no final. Direção leste por 40 minutos. Tá? Então, 40 minutos seriam 8 quadradinhos aqui. E nós teríamos basicamente esse deslocamento. Vamos fazer de conta que aqui é a origem, né? Tá? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Certo? Esse foi o primeiro deslocamento do trem. Vamos fazer isso aqui. E nós vamos chamar de R1. Vamos descrever esse vetor em forma vetorial, em notação de vetores unitários. Então, olha só, esse R1, ele está exclusivamente na direção de x, tá? Então ele é um vetor somente unitário, né, com o vetor unitário i, tá? E a gente precisa só de alguns dados para poder fazer isso aqui. A nossa velocidade, ela é constante e ela vale 60 km por hora. Transformando para metros por segundo, 60 dividido por 3,6, 16,7. Pessoal, para quem tem alguma dúvida, ó, 3 algarismos significativos. 6, 0, 0. Então, eu continuo com 3 algarismos significativos. Claro que se vocês forem na calculadora, vai dar 16,6666666, né? A regra é essa, a gente mantém o número de algarismos significativos
e o arredondamento se faz verificando aquilo que a gente está, entre aspas, apagando, né? Então, como eu estou apagando um 6, que é maior do que 5, eu arredondo para cima. Se o valor fosse menor do que 5, a gente arredondaria para baixo, tá? Então, por isso, do 16,7. O tempo desse deslocamento 1, ele diz aqui, ó, 40 minutos. 40 minutos é 40 vezes 60 segundos, o que me traria 2.400 segundos. 16,7 vezes 2.400, 40,0 quilômetros na direção I. Três algarismos significativos pelo mesmo motivo. Eu tenho o tempo com 3 algarismos significativos e a velocidade com 3 algarismos significativos. A gente vai manter o de menor, os dois são iguais, então por isso a gente mantém 3. Deixa eu deixar aqui. E está descrito o nosso vetor 1. Pessoal, olhem só a régua aqui agora. A régua, ela está medindo em relação a x. Tá? Esse 50 que ele traz aqui, ele é em relação à direção norte. Então, quando a gente tem aqui, ó, norte, sul, perdão, norte e leste, se eu tenho 50 aqui, o que me sobrou aqui é um 40. E é esse ângulo que eu vou colocar na nossa régua para que a gente tenha aqui algo próximo, né? Uma representação próxima da realidade. Ó. 40 graus, certo? 20 minutos. Pessoal, para quem não percebeu antes, ó, basicamente daqui até aqui, nós tínhamos 10 minutos. Então, se a gente for verificar aqui, ó, nós temos aqui 10 e aqui mais 10. Então, proporcionalmente, está próximo esses vetores aqui da realidade. E esse aqui é um R2. Vamos ver o que é esse R2? Primeiro, velocidade vezes tempo, a gente consegue o módulo. Então, nós teríamos isso aqui, ó. O módulo de R2 é igual a 20 minutos vezes 60 segundos, tá? Esse aqui é o tempo, vezes 16,7 metros por segundo. Isso aqui traz para nós aproximadamente 20 quilômetros. 20,0 quilômetros. Eu não sei se é I, se é J, quanto é I, quanto é J, e por isso a gente vai precisar decompor. Tá? E vamos então trabalhar aqui com esse nosso triângulo, retângulo, né? Para a gente conseguir decompor. Então, o nosso R2 está aqui, ele vale 20. Eu tenho uma componente que eu andei em X, eu vou botar como Rx, e uma componente em Y, eu vou chamar de RY. Já mostrei para vocês, esse ângulo aqui é o complementar, 40 graus, né? A 50 é em relação ao eixo Y, e com ele nós vamos conseguir isso aqui, ó. Rx é igual a 20, que é a hipotenusa, vezes cosseno de θ. E RY é igual a 20 vezes seno de θ, já que ele é o oposto, né? Então, 20 vezes cosseno de 40, 15,3. 15,3 quilômetros. 20 vezes seno de 40, 12,8. Melhor dizendo, 12,9 quilômetros.
Com isso, eu consigo agora escrever o R2 em forma de vetor unitário, porque agora eu sei que ele é 15,3 na direção I, mais 12,9 na direção J, quilômetros. Essa é a unidade dele. Então, o vetor 2 feito também. O deslocamento 3, pessoal, ele é na direção oeste. Oeste é eixo X, tá? E ele demorou, basicamente, seriam 10 quadradinhos, 50 minutos, né? Então, a gente tem que continuar ele daqui, ó. E eu vou ter que ir na proporção pela régua agora, tá? Então, aqui nós teríamos 2. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí, basicamente aí. Um pouquinho antes só ele termina ali. Então, basicamente, esse é o nosso deslocamento R3. E R3 fica fácil de desenhar, assim como o R1, né? De desenhar e de descrever ele em vetores unitários, porque ele é exclusivamente na direção X. Agora, o trem viajando a 60 km por hora por 50 minutos. Então, nós teríamos 50 vezes 60, seriam 3.000 segundos, vezes os 16,7, que é a velocidade, né? É os 60 km por hora, transformado em metros por segundo. Então, 16,7 vezes 3.000 igual a 50,1 quilômetros na direção I. Pessoal, então vamos fazer aqui, ó, vamos fazer um apanhado legal dos nossos 3 vetores, porque o que interessa para nós agora é isto aqui, ó. A gente não pode pegar esse ângulo direto aqui da minha régua, porque eu não tenho precisão absoluta para responder a letra B, né? Ah, mas olha só, o meu deslocamento total é esse aqui. Esse é o deslocamento. Eu saí da origem e eu cheguei aqui em cima. Isso aqui, pessoal, é o delta R, o vetor de deslocamento total. Esse delta R, pessoal, delta R, então, é igual a R1 mais R2 mais R3. Soma vetorial. Vamos fazer um apanhado dos 3 vetores. Nós temos isso aqui, ó. R1 é igual a 40 quilômetros, né, na direção I. E eu agora me toquei que eu fiz um erro, pessoal. Isso aqui é menos 50. Ó. Direção oeste é o negativo do eixo X. A gente precisa, na notação vetorial, de vetores unitários, a gente precisa do sinal. Tá? O sinal indica para nós o sentido do deslocamento. Não adianta nada acertar o ângulo, né, que é no eixo X, e esquecer de dizer que ele é no negativo do eixo X. O R2 ele vai ser igual a 15,3i mais 12,9j. E o R3 é igual a menos 50,1i, e seria isto. Esses são os nossos 3 vetores. A soma vetorial, pessoal, a gente soma tudo que é i, tudo que é j. Se fosse um vetor em 3 dimensões, tudo que fosse k, né? Tá? E nós temos, então, isso aqui, ó. Delta R é igual a 40 mais 15,3, 55,3, menos 50,1, 5,2 positivo na direção I, mais 12,9
na direção do vetor unitário J. Tá? Então, esse é o nosso deslocamento. E o módulo do nosso deslocamento é igual a 5,2, a raiz, né, de 5,2 ao quadrado, mais 12,9 ao quadrado. Isso dá para nós 13,9 quilômetros. A velocidade média, pessoal, como eu falei antes, é o nosso deslocamento total dividido pelo tempo total. (13,9) dividido por... São 40 minutos do primeiro, 20 minutos do segundo, mais 50 do terceiro, 110 minutos. Como uma velocidade mais usual é quilômetros por hora, eu vou transformar por hora, tá? Isso aqui seria 1,83 horas. Então, 13,9 dividido por 1,83. Então, aqui, pessoal, 1,83. Isso aqui é igual a 7,58 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média. Tá? Então, o módulo da velocidade média a gente já tem. Certo? O problema pede também a direção, né? A segunda pergunta é o ângulo da velocidade média do trem durante a viagem. Tá? Então, o que ele quer aqui? Aqui ele quer algo vetorial. Ele quer isso aqui, ó. Velocidade média é igual a ΔR, vetor ΔR, dividido pelo ΔT. E com isso a gente vai fazer isso aqui, ó. 5,2 I dividido pelo tempo, 1,83 horas na direção I, né? Mais 12,9 dividido por 1,83 na direção J. 5,2 dividido por 1,83, 2,84 na I, mais 7,05 na direção J. Com isso aqui, pessoal, a gente consegue determinar o ângulo. Isso aqui é legal da gente falar antes de determinar o ângulo. Ó. O módulo de V. Isso aqui é igual a raiz de 2,84 ao quadrado mais 7,05 ao quadrado. E a gente tem isso aqui, ó, 2,84 ao quadrado mais 7,05 ao quadrado. Tiramos a raiz disso, 7,6, tá? Tem uma diferença pequena daqui, porque a gente tem nossos arredondamentos devido à quantidade de algarismos significativos, arredondamento para cima e para baixo, né? Então, basicamente, fecha, né? Se a gente tivesse aqui uma precisão maior, a gente teria valores idênticos, tá? Então, eu poderia direto fazer aqui, ó, dessa forma vetorial, para daí achar o módulo através dessa fórmula, ou poderia fazer como eu fiz lá em cima, né? Vamos deixar o resultado aqui, ó. É 7,60 na calculadora. É exatamente isso, tá? Algumas casas depois que não interessam para nós. Isso aqui seria quilômetros por hora também. O ângulo, pessoal, que é o que ele está pedindo na letra B, a gente vê daqui, ó. É 2,7. Então, é um vetor parecido com esse aqui. Tá? Nós temos uma componente aqui que vale 2,84 e uma componente aqui vertical
que vale 7,05 θ. É esse ângulo que eu quero. Pessoal, tangente do ângulo θ é igual ao oposto dividido pelo adjacente. Tá? Então, eu sei que tangente desse ângulo que eu quero aqui é igual ao oposto, 7,5, dividido pelo adjacente, 2,84. Essa tangente vai ficar igual a 2,48. Com o arctan aí da calculadora, né? Arctangente, desculpa, de 2,48, a gente vai ter um ângulo de 68,1 graus. Beleza? Vou tentar melhorar esse quadradinho aqui. Aí. Aproximadamente 68 graus. Vamos ver o que a minha régua tinha dito antes para nós aqui, ó. Ela falou em 59, né? Então, ela não é muito precisa. 68 seria algo aqui, ó. Então, esse deslocamento teria que ter vindo um pouquinho mais para compensar. Tá, pessoal? Mas o que importa são os valores numéricos, né? Velocidade média, aproximadamente 7,6 km por hora. Esse é o módulo da velocidade que ele pede na letra A. E o ângulo, aproximadamente 68,1 graus. Ok? Beleza, pessoal? A gente vai fazer mais exercícios e a gente vai lançando aí conforme for acontecendo. Valeu? Um abraço a todos. Até mais.